Eu não gosto muito de pregar sermões temáticos. Eu sempre fico meio perdido em escolher temas e pregá-los. Gosto de fazer isso alguns meses do mês. Mas eu sei também que fica pesado dar continuidade no estudo de Lucas, de manhã à noite. Eu sei que vou me desgastar um pouco mais no desafio de pregarmos Efésios, nesse mês de junho e no mês de julho. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios. E que Deus nos conceda a graça de podermos conhecer, aprofundar, alguns irmãos da igreja revisar esse estudo que fizemos já há alguns anos atrás, mas que sempre vale muito a pena refletirmos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Hoje o meu desafio é o capítulo 1. E dependendo de como formos, a gente vai tentar fazer um capítulo por domingo. Mas se a gente perceber que for ficando um pouco extenso, a gente vai dividindo, a gente vai fracionando, para a gente compreender bem a palavra de Deus para as nossas vidas. Então eu te proponho a você participar. Domingo pela manhã estamos estudando o Evangelho de Lucas. Pastor, quando vai terminar a pregação do Evangelho de Lucas? Lá para 2022, no segundo semestre de 2022, não tenha pressa, tá bom? Efésios vai ser agora, junho e julho, e que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Quantos aqui estão dispostos a estudar a palavra de Deus? Então levanta sua mão e diz assim: eu quero aprender a palavra de Deus. Esse seja a nossa vontade todos os dias em nossas vidas. Vamos ler o capítulo 1 de Efésios. Quero dizer para os irmãos que este para mim é o livro mais belo, mais profundo da palavra de Deus. Se você me perguntar, pastor, qual que é o livro para discipular alguém? Efésios. Você pode discipular a vida toda de uma pessoa apenas lendo Efésios. Observe quão profundo e quão maravilhoso é esse texto. E hoje nós vamos estudar sobre o fundamento das nossas vidas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, nas dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar
da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Feche os teus olhos, oremos ao Pai. Diante, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, com temor e tremor, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, conduza as nossas mentes, nossos corações, a uma santa reverência diante da Tua palavra, para compreendermos, ó Deus, os Teus ensinos, os Teus propósitos, e que a Tua palavra nesta hora possa realmente produzir em nós efeito da Tua graça, Senhor, efeito da Tua salvação. É assim que esse Teu servo suplica nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja corre um grande perigo quando ela não consegue compreender qual é o principal fundamento da igreja. O fundamento da igreja não pode ser experiências. Nós vivemos um período onde a igreja é muito mística e as experiências estão sobressaindo a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Um colega pastor me contou uma experiência que ele teve, que ele estava pregando numa cidade e uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu peço que o senhor ore por mim, porque Deus me deu uma revelação e a voz de Deus falou comigo que eu tenho que largar o meu marido e me unir com o outro irmão. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: como assim, minha irmã? Como assim? Não, foi uma revelação que eu tive. Aonde foi essa revelação? E ela disse que estava numa igreja que se diz evangélica, que arrebata muita gente em nossa cidade. Ele virou e falou assim: olha, isso que você ouviu não vem da parte de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Percebe quando a pessoa troca e coloca a experiência maior do que o Evangelho de Jesus, do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Isso se chama misticismo. E muitas pessoas vêm à igreja esperando então que o pastor seja então uma espécie de um guru espiritual para dar a essa pessoa uma revelação. Tem igrejas por aí que acham um absurdo você preparar a mensagem, que acham um absurdo você estudar num seminário. Esse misticismo faz com que os crentes busquem experiências e não a Jesus Cristo.
invalida o sacrifício de Cristo Jesus. Existe uma multidão de pessoas que estão seguindo isso, mas que não estão seguindo a Jesus Cristo. Tomemos muito cuidado em nossas vidas, quando nós começamos a achar que a nossa experiência é mais válida do que a palavra de Deus. Porque às vezes nós achamos isso, que uma atitude nossa vale mais do que Jesus Cristo. Um outro problema que a igreja enfrenta é justamente a falta de compreensão de quem é Jesus Cristo. Você pergunta para as pessoas: você é salvo em Jesus Cristo? A pessoa fala: sou. Mas a pessoa fala que é salvo em Cristo Jesus, e aí você pergunta: você já se arrependeu dos seus pecados? Ela fala: já. Mas você sabe que a pessoa, ela ainda é maledicente, que a pessoa ainda tem problemas com os negócios, trai a esposa, é presa em vícios e outras coisas. Aonde que Jesus Cristo entrou na vida dessa pessoa? Aonde que houve uma mudança na vida dessa pessoa? Não acontece aquilo que nós acabamos de ler, não acontece aquilo que nós chamamos de regeneração, cura da alma em Cristo Jesus. Na minha infância, nós íamos no velório, porque nós nascemos num lar cristão, e desde a minha infância a gente frequentava a igreja. E na minha infância a gente ia no velório, os crentes se mantinham resignados, em oração. Não tinha desespero. Hoje a gente vai em alguns velórios, a gente vê crentes em desespero. Porque não tem compreensão do Evangelho. Ou o que é pior ainda, são sincréticos. Não, porque morreu, agora está lá no céu intercedendo por nós. Como assim? Você virou espírita? Você não entende que quem intercede por nós é Jesus Cristo? Único e apenas Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a base. Então, Paulo está combatendo duas grandes heresias da igreja de Efésios. A primeira delas é isso que se chama de gnosticismo. É justamente isso. Não entender quem é Cristo Jesus e a obra de Cristo Jesus. E Paulo está combatendo justamente essa troca de experiência, trocando a palavra e a vida de Jesus para nível de experiência. Se a gente colocasse uma faixa ali na frente dizendo assim: domingo que vem, o testemunho da pessoa que ressuscitou, o que vocês acham? A igreja ia estar cheia, sim ou não? Né? Só para você entender como que faz essas coisas. Você é desse tipo de gente que vai atrás dessas coisas? Você vai atrás das experiências, do que os outros estão dizendo? Observe 5 coisas que Paulo fala para aqueles que têm a Cristo Jesus como fundamento da sua vida. A primeira coisa está no primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, aos santos e fiéis a quê? As experiências? Não, fiéis em Cristo Jesus. Agora eu quero que você vá comigo lá no versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é o cabeça então, irmãos? É o pastor?
Cristo, Jesus Cristo. A palavra do pastor é infalível? Fala, igreja. Fala com fé, fala assim, não. Fala com fé, igreja, não. A palavra de nenhum pastor é infalível. A palavra de nenhum profeta é infalível. Somente a palavra de Deus que não é infalível. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Não fique seduzido pelos homens desta época, porque eles vão seduzir a mente e o coração das pessoas. Olhe para Jesus e se guie por Jesus. Mas continue comigo, olha o outro texto. Marque esses textos que eu estou citando para vocês, para que você estude isso na sua casa e compreenda isso na sua casa. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu aonde, irmãos? Na igreja? No homem? Só em uma pessoa. Em quem? Em Cristo Jesus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Dá para você entender que Jesus Cristo é o fundamento. Fala comigo, Jesus Cristo é o meu fundamento. Ele precisa ser o teu fundamento. O teu fundamento não pode ser um pastor, porque o pastor é falível, ele é pecador, ele pode errar, mas Jesus Cristo não é, ele não falha, ele é verdadeiro, ele é puro, ele está sentado no trono celestial do Senhor, o nosso Deus. Por isso que quem sai da igreja por causa de pastor, nunca esteve na igreja por causa de Jesus Cristo. A minha oração é que você não esteja nessa igreja por causa de homens, mas que você esteja aqui por causa de Cristo Jesus. Porque você crê que aqui nós adoramos a Cristo Jesus, que o fundamento é a Cristo Jesus, que ensinamos única e exclusivamente a Jesus Cristo, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. Não exalte homens, exalte a Cristo Jesus. Existe um negócio por aí, de dupla honra, que você tem que honrar o seu pastor, você tem que honrar o seu... Gente, se você quer fazer um carinho, um gesto de gratidão pela vida de alguém, faça, amém, ponto. O pastor fica feliz demais. Essa semana a gente ganhou um presentão, né, Soraya? Um pintado, a gente comeu, foi uma delícia, maravilhoso, gratidão a Deus por tudo que a gente ganhou, mas a gente ganhou o prato, assim só para a gente fazer lá em casa, amém, mas entenda, você não é obrigado a fazer isso, não, igreja que exige isso, é a igreja que mudou o fundamento agora é homem e não o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Se você fizer por amor, se Deus te tocar no coração, eu vou abençoar o pastor sempre vai ficar muito feliz, mas você não tem obrigação disso. Tem igreja que fala que você tem que dar a primícia para o pastor. Isso é heresia. O fundamento dessa igreja não é Jesus Cristo. O fundamento dessa igreja é a ganância do coração de homens, usurpadores da fé das pessoas. Digo ainda mais. Se você está recebendo o seu seguro emergencial, você nem deve dar o seu dízimo, você deve sobreviver para a honra e glória do Senhor Jesus. Você tem que entender que o dízimo é um privilégio que você tem, é uma bênção que você tem. Se algum pastor, alguma igreja está fazendo isso se chama usurpação, ganância de líderes que vão arder no inferno. Porque o nosso Deus não exige isso. O nosso fundamento é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você tem que honrar uma fé cega em homens. Não, a sua fé é em Jesus Cristo. Diz isso, a minha fé
Mas fala com fé: a minha fé é em Jesus Cristo. Pronto e acabou. Termina? Agora vamos falar a frase todo mundo junto. É isso, irmãos. Que coisa triste o que estão fazendo com a igreja de Jesus. Que coisa triste esses usurpadores estão fazendo. Paulo, ele se coloca como apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, observe o que ele diz para nós sobre o que é a experiência. O fundamento é Jesus Cristo, está bem claro isso, né, irmãos? Ele é o fundamento da igreja, ele é o fundamento de toda a vida humana. O que ele diz? A plenitude dos tempos. Antes de existir a vida, ele já é o fundamento de Jesus Cristo. Dá para você entender? Lembra lá, quando foi na criação? Isso é a plenitude dos tempos. Lá na criação, qual é o fundamento? Qual é o fundamento da terra? O fundamento da terra é estabelecido por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não depende dos homens. Não depende de homens. Sempre foi da vontade de Deus. Sempre foi da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Por isso ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus na plenitude dos tempos. E agora, Paulo diz, agora ele nos revela isso. Para o quê? Para o quê? Para que eu e você entendamos o que ele fez. Ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E agora nós vamos, quando chegar nas tuas mãos, o pão e o vinho, você vai celebrar isso. Que Cristo morreu na cruz para perdoar os teus pecados. E aquilo que era o sonho de Deus que Ele predestinou, aquilo que Ele sonhou, de ver todo homem perfeito, toda mulher perfeita, de ver todos os homens vivendo sobre a face da terra em harmonia, só pode ser concretizado porque Cristo Jesus disse: eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. Nós vamos ver no próximo capítulo, semana que vem, não vem por obras para que ninguém se glorie. Vem por causa de Jesus, vem pela vontade do Pai. E agora todas as coisas estão nas mãos dele. Para o quê? Para que eu e você possamos viver nele. Viver em Cristo. Adorar é Cristo. Buscar a Cristo. Agir em Cristo. Por isso ele precisa ser mais do que fundamento. Ele precisa ser mais do que alicerce. Ele precisa ser o seu tudo. Nele vocês também foram escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora observa o que ele quer que eu e você façamos, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o quê, queridos irmãos? Para o quê, irmãos? O louvor da sua glória. Aqui então nós temos o que, queridos irmãos? Nessa noite você já está entendendo que Jesus precisa ser o teu fundamento. Você já está entendendo que a vida só subsiste por causa de Cristo. Você já está entendendo que o seu pastor é Cristo Jesus. Você está entendendo que você precisa viver para agora, para o louvor da glória de Deus. E aí vem a pergunta desta noite: você está vivendo para o louvor da glória de Deus? Será que hoje, se você pegar o seu caderno de atividades e trazer para Jesus, você acha que Jesus vai te dar uma estrelinha de ouro? Ou uma estrelinha de papel sem cor? Você está vivendo para Jesus conforme o que Ele destinou para você?
Você está vivendo para Jesus, para o louvor da glória dEle? Na sua vida, você vive para o louvor da glória dEle? Na sua vida você reconhece essa obra dEle? O alicerce, a força que Ele tem te dado, a graça que Ele tem derramado todos os dias. Você está vivendo para o louvor da glória dEle? Ou você está vivendo ainda tentando manipular Deus, manipular as coisas, tentando ser bonzinho para ganhar um prêmio no final? Ou você está se movendo sobre a face da terra, você está se movendo nessa vida, entendendo que Ele é o teu ar, o ar que você respira, Ele é a tua força, a força que te faz andar, que Ele é a tua sabedoria, a tua inteligência, que te faz entender as coisas deste mundo. E por isso você quer viver muito mais para Ele, porque Ele já tem te abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Agora eu e você não vivemos num evangelho de barganha. Eu e você não precisamos temer, porque Ele já diz para nós que eu vos abençoei com todas as sortes de bênçãos espirituais. Agora você não precisa ter mais culpa. Agora, ai, bati meu carro, foi o demônio que está me retalhando. Eu não fui fiel. Não. Viva com Jesus. Viva com Ele. Oh, pastor, quantas vezes eu já ouvi essa pergunta no meu ministério? Ao longo desses mais de 25, quase 25 anos de ministério. Quantas vezes, pastor, fizemos tantas e tantas coisas e aconteceu isso conosco, pastor. Nunca deixe o inimigo plantar no teu coração a incerteza de que você é amado por Deus, abençoado por Deus, guardado por Deus, salvo por Deus, para viver para o louvor da glória de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Isso não vem de mim, isso vem de Deus. É Ele que te sustenta. Na semana que vem a gente vai ver que Ele vai falar assim: antes mesmo, quando a gente andava nas trevas, Ele não desistiu de nós, Ele não fechou os olhos para nós. Agora você perceba que Ele te dá um presente maravilhoso, além das bênçãos espirituais. As bênçãos, todas elas. Eu acordo, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado. Às vezes eu acordo de madrugada, eu vou lá na minha janela, eu vejo aquelas estrelas, e eu fico falando assim: Senhor, nesse universo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, o Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor me sustenta. O Senhor me guarda. O Senhor tem me livrado de tantas e tantas coisas. O Senhor tem me livrado até mesmo de mim mesmo, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Sou eu que esqueço que Ele me ama, sou eu que viro as costas para Ele, sou eu que no meu afã juvenil de adolescente, eu falo: eu dou conta, eu vou fazer as coisas por mim mesmo, e quero sair pelo mundo e fazer as coisas como eu quero, e mesmo assim Ele me ama. O Senhor Jesus contou uma parábola que Ele estava de braços abertos, esperando para aquele que virou as costas para Ele e largou todas as coisas, mas quando Ele avistou lá de longe, Ele estava de braços abertos. É assim que é o meu Deus, é assim que eu vejo o meu Deus, é assim que eu adoro o Senhor, é assim que eu busco ao Senhor. Mas veja comigo, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram
na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vive para o louvor da glória de Deus. Diz isso comigo: eu vou viver. Mas fala com fé: eu vou viver para o louvor da glória de Deus. Viva para o louvor da glória de Deus. Viva. Ele te deu o Espírito Santo. Como eu vou receber o Espírito Santo, pastor? Cara, se você não conheceu Deus ainda, você pode ter certeza, você ainda não tem o Espírito. Se você não se enche de esperança ao ouvir essas palavras, você pode ter certeza que você ainda não tem o Espírito Santo. E eu quero te recomendar uma coisa: não saia daqui hoje sem o Espírito Santo na tua vida. Entrega a tua vida hoje a Jesus e fala assim: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Jesus. E receba hoje, Jesus, o Espírito Santo da promessa, a garantia de Deus, o penhor de Deus sobre a tua vida, e começa a viver uma vida nova, para a honra e glória do Senhor, para o louvor da glória de Deus, porque essa aventura é fantástica. Eu não conheço nenhuma outra aventura mais especial do que essa. Há 40 anos atrás eu tomei essa decisão, eu era bem criança, e lá naquela minha infância, eu amei e amo até hoje com a mesma paixão de lá atrás, e eu posso dizer hoje que a minha paixão aumentou cada vez mais, porque todas as vezes quando eu olho para Ele, eu aprecio a palavra dEle, eu aprecio o fundamento que Ele estabeleceu, eu aprecio as palavras que Ele nos deixou. Eu vejo então o que está escrito nesse verso aqui, marcando a minha vida. Verso 15: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Eu vejo Paulo orando por mim. Entenda isso. Eu vejo Paulo orando por mim, Paulo agradecendo pela minha vida. Dá para você entender a dimensão do que significa isso? Dá para você entender a dimensão do que significa oração? Dá para você entender a dimensão do que significa viver com Deus? Você não planta uma semente só para o aqui e agora, você planta uma semente que é para toda a eternidade. Você planta uma semente que vai tocar vidas e nações de todos os lugares esparramados neste mundo e oxalá nesse universo. Olha a oração que Ele faz por mim e por você. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o quê? Espírito da sabedoria, a revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. E olha que coisa maravilhosa, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Esperança, sabedoria, graça, força, poder para viver para a glória de Deus. Novamente eu te faço essa pergunta, querido irmão e querida irmã: você tem vivido para o louvor da glória de Deus?
O nosso fundamento é Cristo Jesus. A nossa base é Cristo Jesus. Eu espero que nessa noite você saia daqui com plena confiança da obra de Cristo Jesus por você. Eu quero que você entenda nesta noite que você é convidado a andar com Jesus, que você não é só um sonho do seu pai e de sua mãe, você é um projeto de Deus antes da fundação dos mundos, e que em Cristo Jesus se tornou possível, e que por Cristo Jesus você foi então regenerado, salvo, liberto, e agora você pode ter o Espírito Santo, o penhor da promessa, e agora você pode viver na presença de Deus, e você pode ter esperança no meio desse mundo sem esperança. Não reduza a sua vida à política, não reduza a sua vida às tuas posses e ao teu trabalho. Coloque a sua vida em Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Esse é o seu momento seu com Deus. Eu não sei se você nunca fez uma entrega a Jesus Cristo, mas se hoje você entende que você quer entregar a sua vida a Ele, dizendo agora que você o aceita para ser o seu Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração. Talvez você andou um período nos caminhos do Senhor, e talvez você está afastado da igreja do Senhor Jesus, e talvez nesta noite você está dizendo: Senhor, eu reneguei, eu achei que eu poderia viver de qualquer outra maneira. Hoje o Pai está de braços abertos, Ele diz: vem filho amado, vem filha amada, eu tenho algo para a sua vida, vem a mim. E talvez você já está andando no caminho do Senhor, mas você ainda não está satisfeito com a tua vida espiritual. Talvez hoje você queira dizer: Senhor, eu quero viver essa plenitude do Senhor, eu quero ser encantado pela tua palavra, encantado por teu Filho. Eu não sei qual vai ser a sua condição aqui nesta noite, mas eu quero te dizer: o Pai está aqui, Ele te chama por filho, e Ele deu o único Filho por você, Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou, e Ele quer te salvar, Ele quer te encher de paz e esperança que o mundo não dá, e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer se reconciliar com Deus, ou se você quer se consagrar a Deus, fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você trilhe o caminho com Deus, trilhe o caminho com o Senhor. Deus, o Pai, o Senhor conhece cada coração. Hoje eu coloco, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo nessas vidas nessa noite. Eu sei que é obra do Senhor, é obra do Teu Espírito, e eu te peço então, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor dê a eles, ó Deus, a clareza da salvação, a certeza da salvação, a renovação da fé, a renovação da esperança. O Senhor dê, ó Deus, a verdadeira paixão pelo Teu nome, pela Tua obra, a verdadeiro engajamento no Teu desejo e na Tua vontade. Toma, ó Deus, a vida do Teu povo nesta hora. Liberta, quebra, ó Deus, os grilhões de opressão, que fica, ó Deus, impedindo o Teu povo de buscar e mergulhar mais no Senhor.
Liberta hoje, Senhor, os aprisionamentos mentais, as procrastinações, ó Deus, que impede o teu povo de evoluir na tua palavra e no teu querer. Que hoje, ó Deus, o Senhor nos enche com teu Espírito Santo, e que hoje o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar em pé nessa hora. E eu quero te pedir que você faça uma oração agora, agradecendo a Deus. Diz assim: Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor. Eu agradeço por Jesus. Eu te agradeço pela salvação em Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo perdão dos pecados. Eu te agradeço porque Tu és maravilhoso e Tu és bom. Eu te agradeço porque Tu és o nosso companheiro em cada momento, em cada circunstância. Eu te agradeço porque Tu estás aqui e o Senhor me chamou, e eu vim aqui hoje para ouvir a Tua voz e andar contigo. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.